Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos, deixando as preocupações rotineiras longe de nós mesmos, abstraindo-nos dos estímulos exteriores, para mergulharmos no silêncio íntimo e fazermos vibrar em nós os sentimentos mais purificados, as vibrações sublimes que já somos capazes de espargir, a inabalável confiança em Deus, Pai amantíssimo, e em Jesus, nosso Mestre amado, para guardarmos a certeza em nossos corações de que tudo que nos acontece é para o melhor. Sejam quais forem as dores lancinantes da alma, os tormentos íntimos, as dores superlativas das enfermidades físicas e morais. A todas essas dores encontraremos consolação e esperança nas páginas vivas do Evangelho de Jesus, observando as leis divinas que nos conduzem aos rumos certeiros do nosso progresso espiritual. Aqui estamos, Jesus, amado Mestre, confiantes, lutando conosco mesmo para vencermos as nossas más inclinações. E assim, neste processo grandioso de transformação, cada qual de nós há de regenerar-se para sermos uma humanidade feliz. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos edificantes e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. Pedimos aos Espíritos amigos responsáveis por este Evangelho que nos façam instrumentos dignos, instrumentos úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Nós estamos entendendo nas bem-aventuranças quanto aos aflitos, nessa parte do Sermão da Montanha, que esta parte do Sermão da Montanha, talvez pudéssemos dizer que todo o Sermão da Montanha trata da justiça divina. É bem interessante, né, essa manifestação de Jesus, que as bem-aventuranças, ou estado feliz dos espíritos, está relacionado ao ajuste com a lei, ou se não, à reparação desta mesma lei, para que nos sintamos libertos da pesada fortaleza das nossas iniquidades. Então, ainda tentando compreendermos o que é mesmo a justiça divina, nós vamos ver aqui no Justiça Divina, o livro de Emmanuel. A propósito, este livro foi lançado no centenário do livro Céu e o Inferno. Emmanuel trouxe uma colaboração no centenário do Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho, no Céu e o Inferno, no livro dos Médiuns, né? E na Gênese.
Então, essas obras de Emmanuel que vieram complementar no centenário a obra básica, ela é extremamente necessária de nós refletirmos. Ali está a síntese mesmo da justiça divina com a interpretação de Emmanuel. E nessa lição chamada quitação, ele diz assim, porque nós estamos neste item do céu e inferno, é o capítulo 7 da primeira parte do céu e inferno. Ali tem o Código Penal da Vida Futura, que seria interessante nós lermos para nos familiarizarmos ainda mais com essas reflexões. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. Um princípio da justiça divina. A todos aqueles a quem nós não fizemos o bem, estarão sempre conosco até que possamos nos amar e daí nunca mais querermos nos separar. Esse é o princípio da lei do amor no que se refere à justiça. E muitas vezes nós pensamos que estamos diante de algozes, diante de inimigos, porque é mais confortável para nós nos sentirmos vítimas, porque a vítima, pretensamente, é que recebeu o mal. Mas isso não é fato. Na justiça divina, a relação comprometida, que gerou hostilidades, desamor, desatinos, é equivalente para ambos. Então, as duas pessoas têm grandes responsabilidades no mal que uma causou à outra. Até porque o vitimizado pensa que recebeu sem merecer aquela hostilidade, mas não é fato. Eu provoco de tal forma o outro espírito que ele não me suporta. E aí eu penso que é ele que tomou a ação do mal, mas eu preciso avaliar quanto eu colaborei com a minha personalidade difícil, que eu não quis mudar porque ainda não me entrego verdadeiramente ao amor. Então, é por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. Então, olha só, no lar ou nas linhas que o marginam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Então, quando alguém está áspero ou indiferente, hostil conosco, eu devo alguma coisa a ele. O que é que eu devo? Dedicação, compreensão, mais entrega ainda. É isso que eu devo, não é? Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. O verdugo de hoje, o algoz de hoje, foi o nosso mais íntimo relacionamento de ontem. Aqueles que privamos a intimidade e que, por não termos estado mudando o nosso perfil de personalidade, a agudeza das nossas emoções doentes, converteram-se em verdugos. Até porque algoz e vítima revezam na posição. Numa encarnação, nós estamos como vítimas, na outra estamos como algozes, porque eu devo o perdão. E se eu não tenho perdão para dar, eu volto para ajustar com a lei na posição daquele que quer se vingar. Então, o algoz, a vítima, que deve o perdão, se não o faz, ela continua no ciclo algoz e vítima. Isso é uma coisa assim muito crônica na humanidade. Por isso que os romances espíritas mostram várias existências nessa alternância, quem é o algoz, quem é a vítima, né? Porque na verdade não existem vítimas, existem leis, né? Em muitos lances da estrada são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldade de longo curso, porque pode mesmo haver pessoas queridas a quem nos entregamos sem reserva. Mas o que estamos devendo para o outro?
O que nós viemos quitar? Exatamente o que eu vim para doar. Uma entrega, uma dedicação. Quanto mais me hostilizam, mais eu me dedico, porque aí eu estou realmente dando aquilo que vim doar para o outro. Em várias ocasiões são pessoas das quais enxugaste as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que de inesperado te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Então, aqueles que um dia foram muito próximos, na nossa intimidade, e que foram pessoas que até nos enxugaram as lágrimas, hoje estão numa posição diferente, que aqui nos agridem, o que é que devemos a esse espírito? Ainda mais dedicação, ainda mais colaboração, ainda mais entrega, ainda mais o bem incondicional, ainda mais a caridade. Eu devo. Eu preciso entender que eu devo para aquele espírito aquilo que eu preciso construir em mim para dar. Eu vou receber hostilidades, rejeições, incompreensões, inúmeros reveses. Eu continuo doando o que eu trouxe de melhor. Porque só os sentimentos nobres aplacam a ferocidade do outro e a nossa própria. Se nós somos seres com episódios de cólera, nós precisamos aplacar a ferocidade da cólera através da bondade constante para com o outro a quem eu pretensamente penso que me agride. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que de súbito se transformam em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-se em toda parte. Hoje, modernamente, costumamos dizer uma palavra que ela não tem significado, mas as pessoas usam muito isso, que é, do nada ele fez isso. Vamos tirar isso do nosso vocabulário, porque o nada não existe. É clássico na doutrina espiritual, o nada não existe. Então, do nada, não é do nada. Eu não vi o que é que eu causei no outro. Eu não percebi as minhas criações mentais que eu inoculo naquela pessoa pela minha contrariedade, pela minha insatisfação, pela ausência da minha gratidão. Eu preciso me perceber como espírito. Então, não é gratuito, não é de súbito, não é do nada. É que nós vamos estimulando uma provocação. E se de todo nós chegarmos à conclusão de que de nós realmente nada partiu que o desarmonizasse, nós temos que entender que ele está no tormento íntimo. Mas é alguém que nos chegou na nossa família, no rol dos nossos melhores amigos, e se aqueles a mim vinculados estão em tormentos íntimos, se debatendo em si mesmos, o que devemos? Devemos a ele. Devemos o amparo, devemos a compreensão, devemos a caridade, devemos o socorro espiritual, devemos as preces constantes. É o que devemos. Então, dentro dessa justiça divina, a paga é o amor, é o perdão, é a caridade. A quitação do mal que eu causei ao outro é o amor e a caridade. Por isso que a justiça divina é amor e caridade. Só é justiça divina se for amor e caridade. Então, nesse processo de quitação, que nós traduziríamos por ajustes com a lei, o que é que eu devo? O que é que eu vou quitar? O amor e a caridade. É disso que o Evangelho está nos solicitando. Entretanto, se defrontando por semelhantes problemas, é indispensável que te municies de amor e paciência, as armas, a munição, amor e paciência, tolerância e serenidade para desfazeres a trama do passado. Então, a nós está sendo confiado a oportunidade de desfazer
a trama do passado. Se nós não encontramos hoje evidências do mal que causamos a alguém, aventemos a possibilidade de que trazemos um passado que não está resolvido. E quando nós nos desarvoramos, nós adoecemos. Guarda a consciência do dever lealmente cumprido e haja o que houver. Releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra, a melhor atitude. Se depois de todos os seus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade na hora da crise é a nota da quitação. É o resgate absoluto, é a reparação absoluta. Por isso, a todos os males que praticamos, qual a consequência? Né? A consequência são os nossos desatinos íntimos, tormentos. Qual é o recurso para nós sairmos do tormento? Serenidade, benevolência, prece, caridade, compreensão e todas as virtudes que nós já somos capazes de vivenciar se estivermos bastante empenhados. Essa é a lei que não nos faz sofrer, que apenas nos convida a estarmos a cada dia mais experienciando a justiça divina através do amor e da caridade. Nada mais atual para nós do que esse tema de aflições, porque a aflição sempre é algo em nossas vidas que indica um caminho. Olha só que importante isso, né? Nós olharmos para a aflição como uma placa no caminho que aponta uma direção segura. Porque muitas vezes nós estamos perdidos e nem percebemos que estamos perdidos, porque a gente se sente caminhando, só que não percebe que está caminhando em círculo. E aí a aflição denuncia para nós algo a ser feito na nossa intimidade. Porque às vezes, quando a aflição bate, que alguém nos traz uma aflição, a gente interpreta aquela aflição como algo que externamente a gente tem que fazer para auxiliar o outro ou a nós mesmos. Então, o que é que eu tenho que fazer externamente? Só que a aflição, ela é uma placa no caminho que aponta que há necessidade de uma mudança imediata dentro de nós. E entender isso e seguir aquela direção realmente nos auxilia no aproveitamento daquele instante. Então nós estamos lendo um texto de Emmanuel intitulado Ante a Lei do Bem. E ele diz assim: nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado no amor infinito da bondade eterna. Então, assim, qualquer mal que nos aconteça, que a gente chama de mal,
e que na verdade pode não ser um mal, mas que nós chamamos assim, não altera de maneira nenhuma o governo de Deus em nossas vidas, porque Deus continua nos governando. Mesmo que a gente não saiba, não admita, não queira e recuse, porque as suas leis estão aí e nós estamos submetidas a elas, mesmo que não concordemos. Então, não há nenhum mal que possa realmente mudar a governança de Deus em nossa vida. E quando a gente desespera com o mal que nos acontece, é porque nós não nos ligamos ainda de maneira definitiva a Deus nosso Pai. É isso que revela. E aí ele vem dizer assim: à vista de semelhante convicção, o que te parece doença é processo e recuperação da saúde. Olha só que importante, né? Quantas vezes nós nos sentimos doentes? Quantas vezes, repentinamente, uma doença nos alcança? Mas doença, quando a gente identifica a doença, é porque nós já estamos iniciando um processo de cura. Quando uma doença grave drena do perispírito para o corpo, é porque a matriz que gerou aquele corpo já está ficando saudável. Ou seja, por maior que seja a doença, por mais grave, por maior que seja a gravidade daquele instante, aquilo representa para nós um processo de saúde. Saúde do espírito. Porque o corpo é perecível, né? Esse corpo que nós temos, ele pode adoecer, ficar enfermo, mas isso é algo que precisa ser muito bem compreendido em nossa intimidade e entendermos que todo o processo de enfermidade retira de nós uma doença encravada no perispírito que está sendo solucionada no corpo. Pequenos dissabores que caracterizas por ofensa serão convites a reexames dos empeços que te crivavam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade que levianamente se transformaram em perseguidores das boas obras que ainda não conseguiram compreender. Então, às vezes, nós estamos numa empreitada, às vezes nós estamos no lar, às vezes nós estamos na casa espírita, às vezes nós estamos no ambiente de trabalho e alguém se contrapõe a nós. Exige que a gente se afaste daquele ambiente, exige que nós tenhamos uma postura ou uma atitude que a gente não concorda, e é evidente que tudo isso mexe profundamente com a nossa intimidade. Mas, como Emmanuel está dizendo para nós, esse tipo de aflição, como falamos ontem, demanda duas coisas. Nós não atribuirmos o que nós estamos passando àquele que está causando o nosso, entre aspas, desequilíbrio, e não nos desencorajarmos frente à luta. E quando nós conseguimos isso,
o que acontece? Ficamos em paz. Porque a gente é capaz de oferecer para o outro um ambiente e um tempo, porque o espírito evolui no tempo e no espaço. A gente oferece para o outro um tempo e um espaço para ele se libertar dos equívocos que ele trouxe. Agora, quanto mais nós vibrarmos para que esse espírito esteja num ambiente melhor, mais rápido ele sai do equívoco. E geralmente o que a gente faz com os nossos pensamentos, com a nossa forma equivocada de pensar, é nos revoltarmos, não aceitarmos, e com isso nós criamos um ambiente espiritual que necessariamente envolve o outro, que compromete o psiquismo do outro, que já é comprometido, e a possibilidade daquele ser sair dos tormentos íntimos que ele se encontra fica menor. Então, compreender os processos pelos quais nós somos submetidos é, sem sombra de dúvida, o primeiro passo para nos libertarmos das aflições. E aí ele complementa: contratempos que interpretas como sendo ingratidão de pessoas queridas, quase sempre apenas significam modificações dos desígnios superiores, em benefício dos entes amados, que prosseguem credores do nosso entendimento e carinho. Às vezes, os espíritos que convivem conosco, como a Célia colocou, precisam mesmo se distanciar de nós por algum tempo. Porque não que às vezes nós fazemos de maneira intencional, mas muitas vezes a forma como nós vemos a vida e interagimos uns com os outros desequilibra aqueles que convivem conosco. Porque a gente exige, muitas vezes, que haja uma mudança que o outro não está ainda preparado para fazer. Não está nessa existência, não estará na próxima, é só daqui 4 ou 5, às vezes, que o espírito vai conseguir aquilo que nós estamos desejando hoje. E muitas vezes, não tendo a paciência para acompanhar o passo, o espírito se esgota na nossa presença. Mas as separações são sempre momentâneas. Todas as separações são sempre momentâneas. Porque a gente sabe que a lei de Deus, nosso Pai, é a lei de amor. Enquanto não nos amarmos, estaremos com propostas eternas de nos aproximarmos outra vez. Então nós vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece e continuamos o tema amanhã. Senhor Jesus, nesta hora abençoada, em que o Senhor nos envolve com suas vibrações amorosas, nesta hora tão importante da nossa vida, que nos encontramos na terra, desejosos de aprender a viver de acordo com o seu evangelho de amor, rogamos a sua presença entre nós. Buscamos o seu olhar doce e misericordioso nesta hora, Senhor, para sentir, penetrar em nós a luz do seu amor,
através do passe espiritual. Impõe suas mãos luminosas sobre nós nesse momento, derramando em nosso espírito suas vibrações amorosas para nos fortalecer. Rogamos, Senhor, que nesse instante a nossa água seja fluidificada com os elementos mais saudáveis da natureza. Rogamos, Jesus, que os bons espíritos que nos amam possam nesse instante recolher das plantas, dos animais pequeninos, do solo mais puro, dos olhos d'águas que jorram vida para o planeta, aqueles elementos a serem transubstanciados nesta hora, depositados nesta água, para que ao sorvê-la possamos nos abastecer do seu amor, Senhor, e destes elementos que Deus nosso Pai criou para que pudéssemos nos tornar espíritos mais felizes. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E nesse instante, como sempre fazemos, vamos orar pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, necessitados do passe espiritual, para que nesta hora abençoada, esta equipe socorrista que aqui se encontra, possa penetrar nos leitos, estendendo suas mãos luminosas sobre os nossos irmãos, que se recuperam nesta hora de procedimentos importantes. Mil vezes obrigado, Senhor. Retira de nós o ectoplasma e fortalece-nos. E nesse instante, Jesus, rogamos pelo Brasil, por todos os brasileiros, pela pátria amada, Senhor, que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo a executar aquilo que Deus nosso Pai nos convidou a fazer na terra do cruzeiro. Que sejamos espíritos honestos, dedicados ao trabalho do bem, da coletividade a qual participamos. Que possamos sair da nossa ociosidade e nos tornarmos espíritos operosos no bem e na verdade. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.